Efísios? A igreja de Roma. Então houve ali um movimento enorme, uma situação difícil ali para Lutero trabalhar, houve muitas lutas ali, mas de 1517 até agora passaram-se 506 anos, e se não for a reforma, nós estaríamos doutrinariamente completamente diferenciado da Bíblia, a parte da Bíblia. Aliás, se não fosse a reforma, a Bíblia não ganharia a expressão que é, Jesus não ganharia a expressão que deve ter, a graça não seria graça, a justificação seria por obras, seria a partir de coisas que eu consigo fazer ou não consigo fazer, enfim. Então é muito importante nós trabalharmos um pouquinho, aproveitar essa reforma e trabalhar um pouquinho essas bases dessa reforma. O ideal seria se nós pudéssemos trabalhar um domingo cada uma dessas bases: sola Scriptura, solus Christus, sola gratia, sola fide e soli Deo gloria. São as 5 bases aí que Lutero trabalhou firme, ele e os reformadores, eles e tantos outros reformadores. O que é importante a gente perceber é que falar sobre a reforma é muito mais do que falar sobre disputa religiosa, porque muitos podem entender que reforma é alvo de disputa religiosa. Alguns grupos dizem, os reformados, os luteranos. É muito mais do que luta, do que disputa religiosa. É muito mais do que uma designação discriminatória, os protestantes. Sabe, que alguns dizem, não, eles são protestantes. Até por parte da incompreensão de alguns, quem sabe, ele poderia até perguntar, mas eles protestam do quê? Não é? Então é muito importante nós entendermos o que, para hoje, o que a reforma é importante, e em que sentido nós teremos na reforma elementos de fortalecimento da nossa doutrina e de análise e avaliação do cristianismo que nós estamos vivendo, principalmente. Que cristianismo nós estamos vivendo? Será que nós não estamos vivendo um cristianismo como se vivêssemos antes da reforma? A gente vai perceber que sim, muitas vezes, como crentes, nós vivemos alguns aspectos doutrinários como se não houvesse reformas. Então, esse é um dos pontos aí que nós precisamos estar trabalhando, tá bom? Portanto, essa reforma protestante, ela veio nos ajudar, e ajudou lá em 1517, ajudou em todos esses 506 anos, e nos ajuda agora a entender sobre o que é a Bíblia, sobre o que é Deus, sobre o que é o homem, sobre o que é Cristo, sobre o que é a salvação, porque a igreja de então estava completamente desvirtuada em relação ao que era a Bíblia, ao que era Deus, homem, Cristo, salvação, que são os elementos primordiais da doutrina cristã. Ninguém é um cristão verdadeiro sem operar com doutrina. Nós operamos com a doutrina cristã, nós não tiramos o que tiramos dos nossos sentimentos, nós tiramos o que tiramos, e vivemos o que vivemos a partir das Escrituras Sagradas. São as Escrituras Sagradas que nos dão esse respaldo, ok? Então, as doutrinas em debate no século XVI são de importância vital, foram de importância vital lá, e são de importância vital cá. Nós não poderemos experimentar, nem viver um cristianismo verdadeiro, sem conhecer essas bases. Eu quero caminhar um pouco com você, mostrando essa figura
que na realidade é chamada Rosa de Lutero, ou é o brasão que Lutero adotou, e é bem interessante, porque nós vemos aí um coração vermelho e uma cruz preta no centro, revestida por rosas brancas, com um azul céu revestindo essa rosa branca, e um anel amarelo, e com um significado bastante interessante, o símbolo da cruz preta como símbolo de morte. A cruz é instrumento de morte, mas sem tirar a coloração do coração vermelho, aliás, deixando o coração mais vermelho ainda. O coração vermelho, ele se destaca quando a cruz preta é colocada ali. Essa cruz preta que significa a maldição nossa colocada sobre Jesus, para manter o nosso coração natural, para manter o nosso coração limpo, para manter o nosso coração puro. Só essa cruz, que é símbolo de morte, essa cruz preta, como símbolo de morte, pode manter o nosso coração puro, o nosso coração limpo, operando de maneira natural, funcionando de maneira natural. As rosas brancas com o significado de alegria, consolo, paz. Depois o campo azul celeste à volta, mostrando esperança, porque é a partir disso, tendo Cristo no centro, é que nós podemos ter esperança, a esperança de que tanto falamos, a esperança de vida eterna, essa esperança que nos impulsiona para frente, essa esperança que nos faz não valorizar tanto as circunstâncias de vida como nós vivemos às vezes. Essa esperança que deixa para lá preocupações com nódulos aqui, nódulos ali, Romilda. Essa esperança que deixa minimizada qualquer possibilidade que a gente venha a ter a partir de uma endoscopia, de uma colonoscopia, de um exame qualquer. Essa esperança que nos faz olhar para frente. Todas as circunstâncias não são um fim. E um anel dourado mostrando a eternidade, a esperança nessa eternidade, como com um anel mesmo, mostrando o quê? Mostrando a eternidade, né? Por que o anel de aliança matrimonial é de ouro e redondo? Porque ele mostra, não tem começo nem fim. Pelo menos é o que nós costumamos dizer nos momentos de celebração de casamentos. A sociedade não considera assim, a sociedade vai no contramão. Mas as Escrituras Sagradas é que mostram para nós qual é a maneira correta de se pensar, qual é a maneira correta de se viver, qual é a maneira correta de se considerar as coisas. Então, é um detalhe só, mas com grau de significado forte, dá para a gente tirar aí lições importantes. Jesus é o centro da circunferência e é a própria circunferência. Jesus é o centro e a própria circunferência. Tudo começa ali. Os nossos corações são transformados de cor cinza para cor vermelha. Os nossos corações são mudados de coração de pedra para coração de carne, quando Jesus atinge o nosso centro, porque Ele é o centro. Essas são as bases da reforma protestante. Gente, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com, nós somos protestantes ou não somos protestantes, nós saímos do protestantismo, não importa isso, qualquer outra hora a gente vai falar sobre isso, porque existem aí várias correntes aí que pensam sobre isso. Mas as bases da reforma protestante,
as bases da consideração pura do Evangelho de Cristo, as bases da doutrina cristã estão aqui. É em cima de bases que são construídos alicerces, arranha-céus, coisas que vão ali 100, 150, aqui no Brasil não, mas fora do Brasil, tem um lugar aí que estão pensando até um de 500 andares, acho que deve ser na Arábia Saudita, sei lá onde é, coisas, por quê? Existe alicerce forte, alicerce sólido, e esse alicerce ele começa, sem dúvida nenhuma, com as Escrituras Sagradas, o alicerce que é somente Cristo, o alicerce que é somente a graça, o alicerce que é somente a fé, e o alicerce que é somente a glória de Deus. A igreja de Roma, ela conflitava com todas essas bases. A igreja de Roma, como ela estava, ela não era capaz de ser alicerce do cristianismo, de um cristianismo segundo o coração de Deus. Existe cristianismo por aí sem essas bases, é claro que existe, mas um cristianismo baseado no homem, um cristianismo flácido, um cristianismo que o homem é o centro, um cristianismo em que a fé não é em Jesus, a fé é na capacidade que uma pessoa tem de ser boa ou não, que não valoriza a graça de Deus, e que por isso não dá glória a Deus, porque se não valoriza as Escrituras, se não valoriza a cruz, a Cristo, se não valoriza a graça, se não valoriza a fé, não glorifica a Deus de maneira alguma. Agora, o primeiro alicerce, o grande primeiro alicerce é a Escritura Sagrada, sola Escritura, essa palavra sola significa somente, sola Escritura, somente a Escritura. O reverendo Augustus Nicodemos, ele disse assim, quando os cristãos reformados declaram sola Escritura, eles estão dizendo que fundamentalmente, que a palavra que Deus falou através dos séculos, através de pessoas, que Ele escolheu e inspirou, na qual Ele se revelou, e revelou sua vontade para o seu povo, se encontra agora, somente nas Escrituras Sagradas e em nenhum outro lugar. Então não existe outro manual que fala da revelação de Deus, não existe outro manual que foi inspirado por Deus, não existe outro manual que revelou a vontade de Deus para o seu povo, só as Escrituras Sagradas. Escritura somente ela. 2 Timóteo, capítulo 2, capítulo 3, versículos 16 e 17, já diz, toda a Escritura é inspirada. Essa palavra inspirada é teopnestos, palavra que significa soprar, foi soprada por Deus. As pessoas são falhas, sim, são falhas, mas esse sopro de Deus no coração e no ouvido, nos ouvidos da alma de Timóteo, por exemplo, de Paulo, por exemplo, que disse isso, toda a Escritura inspirada, não foi Paulo que falou, foi Deus que falou através de Paulo, toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, somente a Escritura Sagrada, existem várias Escrituras por aí, existem muitas Escrituras, muitos grupos religiosos, aí o próprio Alcorão, é uma das Escrituras, mas ela não é inspirada, ela não tem harmonia, ela não se sustenta quando olhada de uma perspectiva do começo ao final, elas se contradizem, claro, porque não existe uma cabeça pensante por trás de toda a Escritura, porque a única Escritura que tem uma cabeça pensante por trás de toda ela, independente dos tempos, desde Moisés,
não é? Pensando a partir do capítulo 12 de Gênesis até Apocalipse, passaram-se cerca de 1.800 anos, pessoas de culturas diferentes, de línguas diferentes, situações, circunstâncias diferentes, mas um mesmo Deus, uma mesma cabeça, revelando, uma mesma cabeça fazendo o que precisa ser feito, o que precisa ser pensado. Na época da igreja, existia 3 formas de documentos, de base, segundo pegavam todas as informações. Uma era as escrituras, sem dúvida nenhuma, a igreja de então usava a escritura, mas usava também a tradição e usava o magistério. O magistério é uma prerrogativa papal, é o Papa falando com toda a autoridade. Então, assim, não eram só as escrituras, por isso é que Lutero dizia, sola escritura, somente a escritura sagrada, porque a igreja de então entendia que não se falava só pelas escrituras, se falava também pela tradição, e nós vemos isso hoje, coisas que são tradicionais na igreja católica romana, por exemplo, e aí eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, não sou autorizado por mim mesmo, e eu acho que nem por Deus, a criticar ninguém, mas pegam muito mais um conteúdo da tradição do que da Bíblia, vale mais a tradição, e vale mais o que o Papa diz, do que o que a Bíblia diz. Lá naquela época, isso era muito forte, e o que Lutero manifestava-se contra, era contra essa autoridade tripartite aí. Como assim uma autoridade tripartite? Escrituras, tradição e magistério, sola escritura, ponto final, porque ela é a única que ela é inspirada, toda a escritura é inspirada, a tradição não é inspirada na Bíblia, não tem nenhum lugar que diz que a tradição é inspirada, não tem nenhum lugar que diz que o líder religioso é inspirado. Eu não posso dizer que eu sou inspirado, líder religioso nenhum é inspirado por Deus, a ponto de confeccionar e trazer à luz a revelação do próprio Deus, porque isso já foi feito nas escrituras sagradas. Quando nós olhamos, por exemplo, abra sua Bíblia aí em Hebreus, no capítulo 1, Hebreus no capítulo 1, ele tem uma colocação assim maravilhosa, que é muito importante para esse contexto e para esse momento, quando o texto diz, por muito tempo Deus falou várias vezes, e de diversas maneiras a nossos antepassados, por meio dos profetas, e agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é, e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Nenhum ser humano pode se colocar na posição de Jesus aqui, não tem competência. Por isso, sola a Escritura. Gente, nos dias de hoje, o que nós vemos é exatamente isso, talvez com menos nuances religiosas. Quando, por exemplo, as pessoas dizem, mas a Bíblia foi escrita por homens, eu não creio na Bíblia, erraram aqui, erraram ali, não foi isso que Paulo quis dizer, não, sobre homossexualidade, por exemplo. Ou seja, as pessoas não creem naquilo que está escrito, e quando está escrito de maneira muito clara, as pessoas interpretam errado, porque tão ruim quanto não crer nas escrituras sagradas, é interpretar as escrituras sagradas de maneira errada,
maneira equivocada. Isso precisa ser feito com conhecimento. Isso precisa ser feito, não estou falando que precisa ser conhecimento de grego, hebraico, eu não estou dizendo que isso precisa ser pastor, doutor, mestre, não. Precisa ser alguém que estude sinceramente as Escrituras Sagradas, alguém que explore a Bíblia Sagrada, explore o conhecimento de Deus, e aí ele vai perceber, sob iluminação do Espírito Santo, não sobre a inspiração do Espírito Santo, sobre a iluminação do Espírito Santo, ele vai perceber o quanto somente a Escritura é que vale. Quando o Salmo 119 diz, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. É a tua palavra. É a tua palavra. Ontem eu estava conversando com um rapaz de um outro grupo religioso aí, e ele não sabe ler. Lê muito pouco. Quando lê muito pouco, a pessoa não tem ânimo de ler. Pega grandes conteúdos, ele se confunde tudo, não consegue ler. Não consegue ler. E aí eu fiquei pensando em duas coisas. Puxa vida, tanta gente que tem condição de ler, sabe ler bem, sabe ler rápido e acaba não lendo, né? Aí eu falei para ele, rapaz, e ele tem algumas percepções ensinadas e erradas. Como eu não quero ser pedra de tropeço, e eu quero ir devagar, aí eu comecei ontem dizendo assim para ele, rapaz, você não consegue ler, e tudo que você sabe, tudo que você concebe, tudo que você conceitua, você ouve de outros. Será que aquilo que você ouve está correto? E não está correto. Mas eu chego lá no ponto. Eu só não quero escandalizá-lo, sabe? Porque ele crê, ele leva tão a sério aquilo lá, ele é muito sincero. Então eu preciso ir muito devagar, com muito tato, muita sabedoria, para dizer para ele que as Escrituras Sagradas, e essa Escritura Sagrada, que são a razão da nossa esperança. Nós sabemos ler, e muitas vezes nós não lemos, não conhecemos muitas vezes porque nós não lemos. Eu quero caminhar um pouquinho mais, para falar um pouco sobre os solos cristos, somente Cristo, nada mais, ninguém mais nos aproxima de Deus, que o próprio Deus, na pessoa de Jesus. Esse teólogo, eu trouxe aqui alguns testemunhos de gente séria, de gente em quem confiamos por serem estudiosos sinceros das Escrituras, são teólogos, são pastores. Ele diz assim: se você é um filho de Deus, Cristo em seu tríplice ofício como profeta, sacerdote e rei, significa tudo para você, você ama solos Cristos. Vou falar novamente porque ficou complicado aqui. Se você é um filho de Deus, Cristo em seu tríplice ofício como profeta, sacerdote e rei, significará tudo para você. Você ama solos Cristo. Você o ama em sua pessoa, ofícios, natureza e benefícios. Ele é o seu profeta para ensinar-lhe, o seu sacerdote para sacrificar e interceder por você, e lhe abençoar, e o rei para governá-lo e guiá-lo. Então Jesus, ele é profeta. Jesus
é sacerdote. São os 3 ofícios de Cristo Jesus. Todas as vezes que se fala em solos Cristo, todas as vezes que se fala em somente Cristo, tem-se a visão dessa tríplice função de Cristo Jesus, uma como profeta, outra como rei, outra como sacerdote e outra como rei. Jesus foi profeta, Jesus foi sacerdote, e Jesus foi rei, sendo Deus. Quando ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você realmente me conhece, conheceriam também o meu Pai. João 14:6, Atos 4:12, 11:12, esse Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. O nome de Jesus tem sido cada vez mais rejeitado pelas pessoas, cada vez mais. O que antes era uma atitude de desprezo, simplesmente passando e nos ouvindo, agora passa a ser atitudes de confronto, aqui no Brasil, e fora do Brasil, muito mais. Segundo os muçulmanos, é o homem da cruz, falando com desdém, falando com desprezo, é o homem da cruz. É um profeta, consideram um profeta, mas de menos expressão do que Maomé. Maomé é o profeta do Islã, com mais proeminência do que o próprio Cristo, que eles consideram como profeta. No entanto, Lutero diz, somente Cristo. O Islã não existia no tempo de Paulo, sob a forma como existe hoje, mas já existia um confronto e uma não concordância em relação a só Jesus. Nos tempos da Reforma, e mesmo nos dias de hoje, Jesus não é o único caminho, e sim um dos caminhos. Quantas vezes você já ouviu falar isso? Que Jesus é um dos caminhos. Todos os caminhos levam a Deus. Ou seja, esse solos Cristo de Lutero é ou não preponderante hoje, para os nossos dias? Naquele tempo, a igreja tinha muito mais poder para salvar do que o próprio Cristo. A venda de indulgências garantia o céu. Por isso a luta de Lutero. Hoje, talvez não seja a entidade de uma igreja que lhe garanta o céu, mas o que hoje, muitas vezes, garante o céu para as pessoas, é o fato dela ser boazinha. Eu sou bom, eu sou um bom marido, eu sou um bom esposo, eu sou um bom filho, eu sou uma boa mãe, eu sou um bom profissional. A minha vida é pautada pela ética, pautada pela moral. Ou seja, o que o recomenda Deus é a autossuficiência humana. Então, se na época da Reforma, se a igreja de Roma considerava que ela era que tinha competência para justificar o homem, dependendo do quanto esse homem entregava ali de benefícios, ele podia diminuir o tempo de purgatório com terras. Ou seja, para que Jesus? Para que o próprio Deus tomou a forma humana para se apresentar na cruz, para salvar o homem? Qual foi a razão de ser? Por isso, Lutero diz, somente Cristo. E nos dias de hoje, sob plataformas diferentes, nós vemos isso, as pessoas não precisam de Cristo, eu não preciso de Cristo, eu não preciso nem da igreja. Alguns que são crentes, podem estar dizendo até isso, eu não preciso da igreja para ser crente. Ou seja, percebe que as coisas vão se desenrolando, de formas que
a fé vai diminuindo cada vez mais, e sem dúvida nenhuma diminui. Nesse mundo plural que vivemos hoje, Cristo é só mais um. Quando nós falamos aí dos ofícios, somente Cristo com seus ofícios, Cristo, o profeta, no sentido de que Cristo é o único que pode nos ensinar, é o único que pode nos instruir, a instrução vem do próprio Cristo, que era a função do profeta no Antigo Testamento. A função do profeta no Antigo Testamento era revelar Deus, era trazer a revelação de Deus ao mundo. E qual é a função de Cristo? É trazer a revelação de Deus. Esse texto de Hebreus fala muito isso. Por muito tempo, Deus falou várias vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas. Então, Ele é o profeta, Ele é quem fala. Deus fala através do Filho. Jesus, Ele revela Deus. Quando olhamos Jesus e quando conhecemos Jesus, nós conhecemos Deus. Mas Cristo é o sacerdote porque Ele é o único que consegue nos levar na presença de Deus. O sacerdote, lá no Antigo Testamento, era o único que conseguia levar os sacrifícios do povo na direção do Santo dos Santos, uma vez por ano, e oferecer a Deus pelo povo. E Jesus, Ele mesmo foi o sacrifício. Então Jesus é o sumo sacerdote. E Jesus é o rei no sentido de governar. Quando nós falamos assim, quando nós perguntamos, você crê em Jesus como seu Salvador? Sim, creio. Ele é seu Senhor? Às vezes as pessoas respondem que sim, mas não sabem o que estão respondendo. Outras pessoas titubeiam até saber o que significa ter Jesus como Senhor. Ter Jesus como Senhor é deixá-lo governar a vida, governar os meus pensamentos, governar os meus sentimentos, governar as minhas vontades. Extensões profundas nós temos aí, de ensino e da revelação de Deus. Graça, a graça. Esse pastor, Guy Waters, diz assim, dentro da igreja, muitos já disseram e ainda dizem que as pessoas estão doentes. Nós dizemos isso, não é? A igreja é um hospital, tem muitas pessoas doentes. É evidente que ele não está querendo dizer doentes fisicamente, tá bom? E até mesmo desesperadamente doentes. No entanto, ainda disse a esses doentes que eles têm os recursos necessários para responder e cooperar com a graça de Deus. Mas Paulo não diz que estamos doentes. Essa colocação do Gaia, que é interessante. Me ative a isso vários momentos para meditar nisso. Ele diz que longe de Cristo, nós estamos mortos. Espiritualmente falando, somos cadáveres no chão sem Jesus. Ou seja, sem Jesus, nós somos cadáveres no chão. Sem Jesus, nós não somos absolutamente nada. Por isso, só a graça de Deus, porque somente a graça de Deus nos atingiu e nos tirou dessa morte. Nos tirou, nós estávamos estendidos no chão, sem ação. É a ideia mesmo, tá bom? Metáfora. Um morto, ele não se movimenta. Um morto não pede socorro. O morto não sabe a sua vontade, a não ser que a graça de Deus o tome pela mão e o traga
para o reino do Filho do seu amor. Foi isso que a graça fez. Foi isso que a graça fez. Não podemos nos aproximar de Deus, assim como um cadáver não pode reunir forças para sair do seu túmulo. Ele diz que longe de Cristo, nós estamos mortos, espiritualmente falando. Nós somos cadáveres no chão, sem Jesus. Não podemos nos aproximar de Deus, assim como um cadáver não pode reunir forças para sair do seu túmulo. Ele coloca as coisas de maneira tão impactantes assim, para mostrar o valor da graça, para mostrar a importância da graça e o valor da graça. Só atualizar minhas anotações aqui. Essa graça que é tão mostrada nas Escrituras. Por exemplo, em Efésios, no capítulo 2. Em Efésios, no capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele diz ali: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Aqui ele coloca tanto um texto usado para sola gratia, como um texto usado para sola fide, para somente a fé. Vocês são salvos pela graça. Vocês são salvos pela graça. O que significa isso? Significa que nós não precisamos estar dando nada para conquistar essa salvação. Sabe por quê? Porque nós não temos competência e nem coisas suficientes para dar em prol da salvação. Nós não temos cacife em dinheiro, nós não temos cacife em condição em condição moral, nós não temos cacife em condições espirituais, nós estamos mortos. A graça de Deus foi quem nos tirou de uma situação de morte. É isso que ele está dizendo assim, aqui. Ele diz que longe de Cristo nós estamos mortos, espiritualmente falando. Somos cadáveres no chão sem Jesus, não podemos nos aproximar de Deus, assim como um cadáver não pode reunir forças para sair do seu túmulo. Então, gente, olha, não tem como nós estarmos trabalhando para a nossa salvação. Se você tem uma experiência de salvação, meu irmão, minha irmã, não foi conquistado por você, foi a abordagem de Deus, Deus te abordou. Se você crê que Jesus está no seu coração, não foi você que o recebeu, foi Ele que se colocou no seu coração, Ele que rompeu a barreira da incredulidade. Ok, deve ter uma participação do homem aí, que o próprio Deus promove isso, né? O próprio Deus nos dá a fé, nos dá a condição para dizer sim, mas não como base, como se dependesse única e exclusivamente de nós. É graça. Deus é muito grande, é muito poderoso para que nós o atinjamos. Como assim o homem atingir a Deus? Se nós temos a dimensão de Deus, glória a Deus, Ele te conquistou. Não é prerrogativa tua, isso é graça. E é isso que Lutero dizia, sola gratia. Somente a graça. Isso é fantástico de se considerar. Muito bom, estamos aí caminhando para o final, lemos aí tem o capítulo de Efésios, até o versículo 9, sola fide, esse doutor Fesco, para Roma, a justificação do pecador é uma tentativa de alquimia doutrinária. Alquimia é uma mistura de elementos, quando falamos em química. O químico antigamente era chamado de alquimista.
Para Roma, a justificação do pecador é uma tentativa de alquimia doutrinária, tentando misturar as obras de Cristo com as do crente, a fim de produzir o ouro da justificação. O que eles diziam? Para produzir o ouro da justificação, há de misturar as obras de Cristo com as obras do crente. Ou seja, as obras de Cristo não são suficientes. Por isso é que Lutero vem e fala, somente a fé em Cristo, não tem nada de obras. As obras, aí sim, são consequências dessa fé. Através das obras, nós mostramos a fé que temos. Tiago já fala isso no capítulo 2, do livro de Tiago. A teologia reformada, por outro lado, sistematiza no breve catecismo e refletindo o ensino das Escrituras, repousa a justificação do pecador somente na obra de Cristo. O único meio pelo qual a perfeita obra de Cristo é recebida é pela fé somente, sola fide, é somente a fé. E hoje em dia, a gente tem um monte de percepções por aí, dizendo que precisa ter a participação dele, para que as coisas aconteçam. Tanto é que a gente às vezes pergunta para um crente, e aí, tem a certeza de você vai para o céu? Ah, não sei, espero que sim. Eu falo, espera que sim? Como assim espera que sim? Está dependendo do quê? Por que você fala que espera? Porque você não está com certeza. Se não está com certeza é por quê? Por causa sua? Esquece. Se for por causa sua, você não vai nunca. Se for por causa nossa, nós não vamos nunca. Nós só vamos para o céu se Cristo se apresentar como o único caminho, a verdade e a vida. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, se você é crente em Cristo, se você crê em Jesus como seu Salvador, e tê-lo como Senhor da sua vida, muito mais, você vai poder dizer sim, eu vou para o céu. Mas você vai poder dizer isso, independente se você está pisando na bola ou não, porque pisar na bola nós vamos sempre. João já fala, aquele que diz que não tem pecado é o quê? Mentiroso. Mas aquele que confessa o seu pecado, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Por isso é que Lutero bateu nessa tecla aí. Somente a fé, não tem nada de obras. As obras são consequências da fé. Não são as obras que impulsionam a salvação, é a fé que impulsiona a salvação. As obras é impulsionada pela fé, aí sim. Os pontos de luta, estamos aí caminhando já para o final, eu precisava desse tempo, viu queridos, porque é muita coisa aqui. Olha, os pontos de luta de Lutero, só para a gente entender, e para perceber o quanto nós estamos... quanto nós somos hoje integrantes desses pontos aí. Pontos de luta de Lutero. Os pecadores eram justificados pelo batismo. Por isso é que nós falamos sempre, o que, Geisa? Batismo não salva. O batismo não salva. Para a igreja de então, o pecador era justificado pelo batismo. E é até hoje. A justificação é pela fé em Cristo e boas obras. Olha a alquimia teológica aí. Não é só a fé em Cristo que basta. Se a fé em Cristo não é a única que basta, então o sangue de Jesus não tem tanto poder assim, a ponto de eu ter que dar uma ajudazinha com as obras, né? Os pecadores não são justificados unicamente pela justiça imputada de Cristo. A justiça significa o cumprimento de alguns afazeres por conta de eu ter pecado. Só que ela não tem valor diante de Deus.
Por isso a justiça de Deus é válida. A justiça de Deus é Cristo. A justiça de Deus ficou marcada na cruz. Jesus carregou sobre si a justiça que nós deveríamos ter carregado e não tínhamos condições. Por isso, a justiça imputada de Jesus, é que é o único elemento da nossa justificação. E uma pessoa pode perder a sua condição de justificação, ou seja, ele pode perder a salvação. Eles pensavam isso e esse era um dos pontos de luta de Lutero. Isso significa que as pessoas podem perder a salvação. Quanto nós hoje lutamos com isso? Não lutamos. Quantos crentes em Cristo Jesus têm essa dúvida? Pastor, será que o crente pode perder a salvação? Nossa, eu recebo muitas vezes perguntas assim. Aí eu digo, você é crente mesmo? Você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador? Creio. Então não perde. Não perde porque você é capaz de não pecar? Não perde porque o sangue de Jesus é absolutamente eficiente para cobrir os seus pecados. Então uma pessoa não pode perder a condição de justificação, e a igreja de então pensava isso, e Lutero bateu pesado em relação a tudo isto. Quando Romanos, o Paulo fala ali, assim também Davi fala da bem-aventurança do homem, a quem Deus atribui a justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos, bem-aventurado o homem a quem o Senhor nunca atribuirá pecado. Aliás, Davi fala isso no Salmo 32. Por quê? Porque pela fé, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, é a fé nisto. Aquele Jesus que não conheceu o pecado, ele se fez pecado no meu lugar e no teu lugar, para levar-lhe na cruz, para que fôssemos feitos justiça de Deus. A justiça é feita não por nós, a justiça é feita por Cristo, que levou todas as nossas culpas ali. E por fim, só lhe deu glória esse grande John Piper, não é? Que diz ali, nossa máxima esperança é ver a glória de Deus, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, como fala Romanos 5,2, Deus irá vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, Judas 24, ele irá conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, Romanos 9,23, e Jesus em toda a sua pessoa e obra, é a encarnação e a revelação máxima da glória de Deus. Então, que maravilhoso nós sabermos aí que a glória de Deus, só podemos efetivá-la e efetuá-la através de sola Escritura, sola gratia, sola fide, solus Christo e soli Deo glória. Só para a gente refletir um pouquinho, o que é a glória de Deus? Quando ele diz somente a glória de Deus, o que significa nós dizermos vamos viver para a glória de Deus? O que significa isso? Alguém conhece a glória de Deus? Deixa eu baixar minha mão. Nós não conhecemos a glória de Deus. O Isaías, lá no capítulo 6, ele viu isso. Se você abrir a sua Bíblia ali, Isaías no capítulo 6, versículo 1 a 3, um texto bem conhecido, em que ele diz lá, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, ele estava sentado em um alto trono, e a borda do seu manto enchia o templo, acima dele havia serafins, cada um com 6 asas,
com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Essa é a primeira parte desse versículo 3. Depois é que ele fala da glória: toda a terra está cheia da sua glória. Qual é a relação de santidade com glória? A glória está em exposição para as pessoas, na maneira como nós nos identificamos com Cristo, porque Cristo tinha a glória de Deus. Cristo, ele veio revelar a glória de Deus. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, quanto mais nós nos identificamos com Cristo, mais nós vivemos para a sua glória, e mais nós nos identificamos com a sua glória, e as pessoas conseguem ver essa glória. Porque vai falar em glória de Deus por aí, o que significa? E uma das plataformas da igreja, uma das missões da igreja, é demonstrar a glória de Deus ao mundo. Como nós vamos declarar ou apresentar a glória de Deus ao mundo, se não nos apresentando como novo homem, como nova mulher, um homem transformado? Como nós vamos mostrar a glória de Deus sobre o meu lar, se o meu lar é um lar cheio de encrencas, de intrigas, de brigas? A glória de Deus é vista através de exposição, não se concebe. Viver para a glória de Deus é expor a glória de Deus. O apóstolo Isaías, ele viu isso: santo, santo, santo. Eles gritavam isso, a santidade de Deus, a santidade de Deus, a santidade de Deus. E aí ele diz: toda a terra está cheia de sua glória. Glória e santidade estão juntas. Só conseguem ver a glória de Deus se nós conseguimos viver em santidade. Santidade significa separação, mas também significa pureza. Gente, como igreja, nós temos muito aí a aprender, sem dúvida nenhuma. Essas bases são bases imprescindíveis para o nosso cristianismo. É um item da reforma, mas sempre contemporâneo, porque o cristianismo, ele é vivido na sua integridade, tendo a Escritura Sagrada como ela só, tendo a Cristo como Ele só, tendo a graça como ela só, tendo a fé como ela só, e tendo a glória de Deus como um único objetivo da nossa vida. Isso implica em fazer da nossa vida semelhante à vida de Cristo, que é a maior expressão da glória de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar e agradecer a Deus e pedir que o Senhor nos ajude nessa tarefa em glória, não é? De parecermos com Ele. Obrigado, Senhor Deus, obrigado pela paz que sentimos em nossa alma, obrigado pela paz, obrigado pela Tua palavra, e o que te pedimos, Senhor Deus, nos ajude a viver segundo essas bases. Somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, e somente dando glórias ao Senhor, em nome de Jesus, amém.